cidade do Rio vem se preparando há anos para receber as Olimpíadas. Será que esse não é o momento de se perguntar de que forma as Olimpíadas e as Paralimpíadas impactaram na economia? No Rio em Foco, que começa agora, vamos conhecer os desafios e as oportunidades que vêm pela frente. A primeira parte desse programa foi apresentada direto da Universidade Santa Úrsula durante o segundo Simpósio Internacional Pierre de Coubertin. Hoje nós vamos exibir a segunda parte do programa. Você vai conferir as entrevistas com especialistas e pesquisadores que falaram sobre o esporte para além da atividade física. Nesse primeiro bloco, o professor de Administração Pública da Universidade de Lausanne, Jean-Luc Chapelet, apresenta os principais impactos socioeconômicos, políticos e ambientais que as Olimpíadas podem trazer para as cidades sedes. Ele explica ainda a diferença entre legado e patrimônio. There are positive legacies, but there are also negative legacies. Heritage is a much more positive term, and it goes to the long term. And the long term is what cities, Olympic cities, should look for. It's very difficult to get short-term benefit from the Olympics. Heritage should be planned at the bid stage, not 6 months before the end or after the games. It should be planned a long time in advance, and it should be done by another committee than the organizing committee, because the organizing committee should concentrate on the delivery of the games on time, on budget. And this should be another organization founded a long time before by the public authorities to run the heritage of the games. In Barcelona, they invested a lot after the Olympics, and the private sector constructed a lot of hotels. And there are very cheap and nice hotels in Barcelona which were constructed after the Olympics and which have brought a lot of tourists to Barcelona. Also because there are low-cost airlines in Europe. You can fly to Barcelona for almost nothing. And this attracted a lot of tourists, maybe too many tourists in Barcelona. But it's a bit of an exception, the investment of the private sector. In general, if you want heritage, this is a public sector that has to invest in the maintenance of the facilities, in cultural projects and whatever you want after the games. Segundo o professor Chapelet, um evento como as Olimpíadas custa cerca de 10 bilhões de dólares e, por conta disso, muitas cidades vêm se recusando a sediar os Jogos. Pensando em garantir a sobrevivência do movimento olímpico, o COI reuniu especialistas do mundo inteiro que propuseram a Agenda 2020. Vamos conferir. A Agenda 2020 ela foi divulgada no final de 2014 pelo Comitê Olímpico Internacional. Foram uma coletânea de entrevistas que fizeram, foram mais de 42 mil sugestões de dirigentes, atletas e treinadores, no sentido de tentar buscar uma solução para os problemas que a gente vem enfrentando em relação à sede dos Jogos, que é exatamente esse custo que se tornou esse mega evento. Então, dessas 42 mil sugestões, foram sintetizadas em 40 recomendações, no sentido de oferecer, inclusive o Brasil é o último modelo que nós vamos ter dos Jogos já não atuais, né? No sentido de tentar solucionar esse problema que se tornou sediar, inclusive com algumas recusas de algumas cidades do mundo afora que não quiseram sediar, entrar na candidatura para sediar os Jogos. Então, por exemplo, hoje nós podemos ter Argentina e Uruguai sediando os Jogos Olímpicos e cada modalidade numa cidade para que o custo seja bastante reduzido. As principais prioridades são a sustentabilidade e o meio ambiente. Então, a entrada do surf e de outras modalidades, ela não é por acaso, já é uma coisa na busca de fazer uma maior integração entre o homem e o meio ambiente. Vôlei de praia, a prova aberta da natação, são coisas recentes, são modalidades recentes
que foram sendo inseridas aos poucos, mas que agora vai haver uma maior ênfase nesse sentido e isso a agenda vai contribuir muito. No caso do Brasil, nós não somos potências nesse atual modelo e vamos ter que passar por um processo de transição para nos adequarmos para aí sim tentar ficar entre as potências esportivas do mundo. Mas para isso vai haver busca-se uma profunda transformação no modelo de gestão do Brasil atual. O desenvolvimento sustentável também foi um dos temas abordados pelos especialistas presentes no evento. Na opinião deles, esse talvez seja o maior motivo para uma cidade decidir sediar os Jogos Olímpicos. No entanto, os 3 pilares, econômico, social e ambiental, que compõem esse desenvolvimento, não precisam estar necessariamente equilibrados. Cada cidade que organiza os Jogos Olímpicos, seja de verão, seja de inverno, elas têm necessidades diferentes. Então, por exemplo, cidades como Vancouver, que tem uma rede de infraestrutura de transporte extremamente elevada, tem poucos problemas sociais, talvez a questão ambiental fosse uma preocupação bastante relevante. Londres, 2012, que era uma cidade que optou por fazer os Jogos Olímpicos na East London, que é uma zona muito carente e muito pobre, como se fosse a nossa favela carioca, ela apostou na questão social. Eu acho que quando nós olhamos para o Rio de Janeiro, para a nossa cidade, nós teremos que avaliar qual seria efetivamente as nossas maiores necessidades. Elas seriam mais sociais, ou seja, deveríamos apostar mais e investir mais num legado social dos Jogos Olímpicos ou importar-nos mais com o legado ambiental. Eu não estou a dizer que a questão de despoluir a Baía de Guanabara ou despoluir a Lagoa não sejam importantes. Eu só estou a querer relativizar que talvez seja tão importante ou mais importante do que isso, como o esporte vai chegar à favela, à comunidade carente, ao menino de rua, à criança da escola pública que não tem uma educação física de qualidade. Nós temos que aplicar mais dinheiro para despoluir a Baía de Guanabara ou vamos aplicar mais dinheiro e mais em programas sociais de forma a haver captação e promover o esporte nas crianças das escolas públicas, nas crianças que vivem na favela, nas crianças que não têm acesso ao desporto pago, seja de clubes como o Flamengo, o Fluminense, ou promover o esporte para todos. Isso tem que ser discutido. Eu acho que o que nós não fizemos até ao momento foi discutir o que é prioridade para o Rio. Se é questão ambiental, se é questão social ou se é questão económica. E no próximo bloco, os desafios de garantir que o conhecimento acumulado durante a realização dos Jogos se transforme de fato em um legado. Rio em Foco aqui, política e esporte caminham juntos. Voltamos com Rio em Foco, segunda parte do Simpósio Internacional Pierre de Coubertin. Uma das cidades que sediou os Jogos Olímpicos e que transformou esse evento em um verdadeiro legado foi Barcelona. E o Rio precisa aproveitar agora as Olimpíadas de 2016 para construir um legado também. Vamos ver o que o especialista Jorge Steinhilber falou sobre o assunto. Eu acredito que o principal desafio do Day After dos Jogos será mais ou menos do legado que aconteceu na Inglaterra, né? Não tinha educação física de primeira a quinta série dinamizada por professores de educação física e após os Jogos Olímpicos de Londres, eles entenderam a necessidade de estruturar a educação física de primeira a quinta série com professores de educação física. Para quê? Para que possa haver alfabetização motora, para que possa haver as crianças com coordenação. Não adianta eu pensar num Day After apenas em termos de alto rendimento, descoberta de talento, se nós não temos aquela base inicial. Ou seja, se eu não dou às crianças a oportunidade delas vivenciarem as atividades esportivas, delas terem uma boa coordenação motora, evidentemente ainda reforçando que a educação física contribui também para o conhecimento cognitivo. Mas nós estamos falando aqui na atividade esportiva, eu creio que, além de nós pensarmos na questão do esporte, na possibilidade de alto rendimento, é necessário que nós pensemos na possibilidade, na obrigação do esporte enquanto um fator de qualidade de vida e saúde. O nosso país é um país de esporte escolar ou é um país de um esporte de confederações?
Quando nós chegamos no alto rendimento, quer dizer, as crianças que vão participar das competições participam das federações. Mas na base eu tenho que começar pelas escolas. Nosso sistema é nesse sentido escolar. Então eu penso que elas vão precisar se estruturar enquanto uma política nacional de esporte, ter um sistema nacional de esporte, para que elas possam encontrar uma forma de governança que possibilite a elas desenvolver esse alto rendimento. E que as escolas, secretarias de educação, principalmente a Secretaria de Esporte, possam desenvolver esse trabalho de base para que, não sei se todos, o ideal seria todos, evidentemente, mas que pelo menos a maioria das crianças possam vivenciar as atividades esportivas. Há ainda os legados intangíveis dos Jogos Olímpicos, que são mais difíceis de mensurar. E os legados intangíveis, então, são aqueles que a gente desenvolve, não diretamente, mas indiretamente, mas não tem substância. Por exemplo, a competência das pessoas. Várias pessoas estão trabalhando no comitê organizador ou prestando serviços para o comitê ou para os Jogos Olímpicos como um todo, e estão sendo treinadas, estão desenvolvendo novas tecnologias, estão trabalhando em desenvolvimento de processos, estão resolvendo problemas que a gente anteriormente não tinha ou não estaria exposto em relação à organização dos Jogos. Um outro ponto que a gente pode tratar é a questão do capital estratégico, a capacidade que os nossos governantes e as empresas têm de trabalhar em conjunto entre si, conseguir identificar um ponto comum para eles se desenvolverem, para ser desenvolvido, e todo mundo se organizar de uma maneira que a gente consiga entregar esse objetivo maior. Em relação a um terceiro item, a gente poderia chamar do capital estrutural. São todos os benefícios que ocorrem em função dos sistemas físicos. Então, por exemplo, a criação do BRT e do sistema de transporte, ele vai causar um bem-estar nas pessoas e vai diminuir o tempo de deslocamento delas. E isso vai causar um bem-estar e uma probabilidade maior de pessoas quererem vir morar no Rio de Janeiro, pessoas habilidosas, pessoas bem formadas, e quererem desenvolver os seus negócios e suas atividades aqui em função de você ter um melhor sistema de transporte, uma melhor mobilidade. A gente também tem o capital de ecossistema, que são todos os outros elementos que são alterados em função do evento em si. A cultura das pessoas, os elementos todos que estão sendo trabalhados em relação à educação, à sustentabilidade, o aprendizado em relação à coleta seletiva de lixo, você ter a questão de ter um processo maior em contato com pessoas de outros países, de outras culturas, e você aprender a lidar com isso, as questões de diversidade. Esses elementos todos podem ser considerados impactos intangíveis, positivos dos Jogos Olímpicos, e a gente pode, além de estimular eles, de estar frequentemente disposto a eles durante os Jogos, trabalhar isso numa questão posterior aos Jogos. Todo esse legado intangível envolveu centenas de pessoas que estão trabalhando full-time no período olímpico. A preocupação era entregar o evento Olimpíadas e não com o legado que ficaria como patrimônio, como vimos no primeiro bloco. Com o fim dos Jogos, esse mesmo número de pessoas estará fora do processo de consolidação e entrega para a sociedade do legado dos Jogos. Será que ainda dá tempo de reverter esse quadro? Como seria isso? Vamos ver. Uma coisa é a organização toda e o esforço todo está sendo despreendido para a gente entregar os Jogos. Então são um evento de 2 semanas, os Jogos Olímpicos, e de mais de 2 semanas, um pouco menos, os Jogos Paralímpicos. E estão várias pessoas focadas na entrega das competições esportivas, de todas as atividades que estão em conjunto com isso. O problema é que a gente não tem que se focar só na entrega dos Jogos, a gente tem que se focar também num outro elemento que é a entrega do legado. Da mesma forma que como deveria ter um planejamento estratégico que tem para os Jogos e uma equipe que está dedicada à entrega dos Jogos, a gente teria que ter tido, e o Brasil não teve, um planejamento estratégico dos legados, o que a gente quer com os Jogos. A gente está trazendo os Jogos Olímpicos aqui para o Brasil com um objetivo. Os Jogos são um mega evento, uma mega organização, que ele custa muito dinheiro e ele não serve, não tem um valor em si só. Ele tem um valor em função do que ele traz de benefícios, os potenciais benefícios que esses Jogos Olímpicos podem trazer para o Brasil. Então, se a gente conseguisse organizar numa visão de longo prazo da cidade, em que a gente utiliza os Jogos em benefício da cidade, seria uma coisa boa. A gente, infelizmente, fez isso em parte. Essa programação toda de alocação das pessoas que estão sendo treinadas, estão sendo trabalhadas, estão sendo desenvolvidas as várias competências e vários conhecimentos, não tem um programa
hoje de recolocação dessas pessoas. O que elas podem fazer? O que elas aprenderam ou lidaram na resolução de problemas durante a organização dos jogos, que elas poderiam ser incentivadas de repente a empreender, abrir suas próprias empresas, e a partir daí o que elas fizeram, o que elas aprenderam em relação aos Jogos Olímpicos, elas vão desenvolver profissionalmente para fora, ou o que elas poderiam levar para outras empresas privadas ou públicas ou outros organismos, para a academia, por exemplo, e elas poderiam utilizar o aprendizado que elas tiveram, a experiência que elas tiveram, mantendo ela aqui. Outro ponto interessante, várias pessoas vivem, a gente brinca, né, chamando dos nômades dos jogos, mudando de país em países para organizar os Jogos Olímpicos. E são pessoas altamente treinadas, a gente chama de skilled people, pessoas altamente habilidosas, que provavelmente falam várias línguas poliglotas, que a gente poderia tentar de arrumar alguma maneira de incentivar elas a ficarem aqui no Brasil e desenvolver os seus negócios e investir o seu conhecimento todo para desenvolver economicamente a cidade como um todo. E no último bloco, a mobilidade e as inovações que vão ficar para os cariocas e fluminenses. Rio em Foco aqui, política e esporte caminham juntos. Para além das competições, as Olimpíadas são vistas pelas cidades-sede como uma oportunidade única de mudar a forma como nos relacionamos com ela. Um dos investimentos mais importantes, segundo o conselheiro do COI, Felipe Bovi, foi a mobilidade, que permitiu a integração dos modais de transporte, ônibus, trem e metrô. For the improvement of public transport in Rio and 2 free road projects, there's a new connection called Transolimpico in the west of Rio. There's a new bridge along the ocean, João Viaduto, connecting South Zone and Barra. The total investment is about $11 billion. But this investment is larger than London, is about the same as Beijing. Public transport in Rio 7 years ago was in very difficult position. A lot of buses that had difficult routes. The metro was not large enough. Supervia, the suburban trains, were in poor condition. For the games, the bid of Rio done by the federal government, the state government and the city promised to fix the transportation system, to complete it with many lines of BRT, to renovate part of the metro, to add 1 line of the metro, to add a tramway, VLT, in the center of Rio. And all this, when you put all this on a map, you get a public transport map of Rio like you have in Paris, like you have in London. And this is the first time since the independence of Brazil that Rio has a real public transport map with good public transport for a large part of the population. A partir de tudo que vimos até aqui, desde legado até investimentos, qual o maior desafio do esporte para o Brasil? Quem responde é a especialista em políticas públicas estratégicas e desenvolvimento, Maureen Flores. Olha, o maior desafio do Brasil hoje é manter o esporte na agenda política. Nos últimos 10 anos, o Brasil viu alguns financiamentos por parte do governo federal e do governo estadual para a inovação do esporte. Editais da FAPERJ, editais do CNPq, do próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação e do CNPq. Bom, os jogos terminaram, nós estamos agora no processo do Games Time, né? E agora? O que vai acontecer com a inovação do esporte? Qual é a garantia que nós temos que esses agentes financeiros do sistema de inovação brasileiro continuarão a financiar a inovação do esporte? Porque isso veio com os jogos. Os jogos realmente foram uma catapulta, como em outros lugares do mundo, o mesmo aconteceu na Austrália, o mesmo aconteceu em Barcelona, foram uma catapulta para as questões de inovação no esporte. Com o fim dos jogos, fica uma pergunta no ar de que qual será a prioridade dada a esse tema agora dentro do conjunto de prioridades das políticas públicas voltadas à inovação.
O Brasil tem uma tradição de políticas públicas de inovação voltadas à agricultura, voltadas à energia, voltadas a energias renováveis, também voltadas à energia no sentido de óleo e gás. E o esporte? Será que ele vai se manter nessa pauta? Não estou aqui discutindo qual é a prioridade, mas sim a questão da permanência do tema na agenda política. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada a você, telespectador, que acompanhou esse especial com a gente. A nossa programação olímpica não para por aí. Ainda vai rolar muita coisa legal. Aproveite para conferir tudo o que está acontecendo no nosso site ou acesse também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar sugestões para o nosso e-mail, TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima!